Pegue sua Bíblia comigo. Abra no Salmo 65. Eu quero lhe dar uma palavra para o seu próximo ano e para os seus próximos 5 anos. Você deveria emoldurar esse salmo, colocar ele na sua parede do futuro, decorá-lo. Deveria ser uma missão de todos. Antes de começar, eu quero falar um pouquinho sobre a arquitetura da visão, uma breve pincelada de como é importante você escrever os seus alvos, as suas metas. Autores, pesquisadores, psicólogos, filósofos, educadores e empreendedores tratam da importância de escrever metas, registrar sua visão e documentar objetivos como uma ferramenta de transformação pessoal. Aumento de performance, reorganização mental e realização de propósito. Jordan Peterson, talvez o maior conservador vivo hoje, uma das mentes mais brilhantes do nosso século, disse que quando você escreve seus objetivos, você instrui seu cérebro a perceber caminhos e oportunidades que eram invisíveis. James Clear, dos Hábitos Atômicos, disse que você se torna aquilo que revisita diariamente. Clear afirma que metas escritas criam sistemas visíveis, ativando o que ele chama de identidade futura. Identidade futura. Tony Robbins diz que no momento em que você escreve, você transforma um desejo em compromisso. Ao escrever os seus alvos nesse prospecto, nesse bloco de anotações, você está fazendo compromissos com ele e você vai lutar para que eles se cumpram. John Maxwell diz que sonhos precisam de deadlines, ou seja, tempo de cumprimento, e deadlines nascem de metas escritas. Napoleão Hill disse que metas não escritas não passam de fantasias. Jim Rohn diz que metas não escritas são apenas desejos. Desejos não movem a vida. William James, que é o pai da psicologia considerado, a ação segue o foco, diz ele, e o foco segue o registro. A Bíblia diz: o Senhor me respondeu, escreve a visão, grava sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo. A ordem é clara, você tem que escrever a visão e torná-la bem legível. No final desse serviço, desse culto, você vai poder pegar o seu bloco de anotações, não tenha pressa, ore a respeito, planeje o seu próximo ano, planeje os seus próximos 5 anos, e a partir de amanhã nós vamos estar em 8 dias de oração e de jejum. E nós vamos estar proclamando o futuro, chamando à existência as coisas que não existem como que se já existissem. Eu faço isso há muitas décadas e essas coisas funcionam demais. A visão escrita vira direção, move você à disciplina e ao movimento. O que não está registrado permanece abstrato e tende a ficar esquecido. Zig Ziglar disse: um objetivo bem definido é metade alcançado. Os planos do diligente, diz Provérbios, tendem à abundância. Escrever transforma intenções vagas em caminhos visíveis. Sonhos não são fuga, eles são downloads da eternidade. É você capturar o que Deus quer manifestar. E a visão profética é esse arquivo compactado, colocado no seu espírito. Então, você não inventa o futuro, você descompacta o que Deus te entregou. A escrita tira sonhos do campo nebuloso da intenção e os coloca na concretude da palavra. Seus sonhos se tornam compromissos, e você, quando vê qualquer situação, você vê as possibilidades de poder alcançá-las. Você se programa para isso. Isso é tão importante. Quando você escreve seus alvos, você cria um contrato interno que se lembra deles como um chamado. Você precisa fazer um contrato com os seus sonhos. Onde você quer chegar, quem você quer impactar, quem você quer influenciar. Quando escrevemos nossos alvos, nós fazemos isso, como diz Provérbios: os planos bem elaborados levam à fartura. Provérbios 21, verso 5. Vamos ler o Salmo 65. A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens
Por causa das suas iniquidades, se prevalecem as nossas transgressões, tu não as perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Que por tua força consolida os montes, cingido de poder, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do oriente e do ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e a regas, tu as enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispõe. Regando-lhe os sucos, aplanando-lhe as leivas, tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. É a primeira vez que a gente faz profetizando para 5 anos, porque 2030 provavelmente é o aniversário de 2000 anos da igreja, dentro de toda essa mudança de calendário, 2029, 2030, e algo muito poderoso vai acontecer nesse tempo. 2000 anos da morte de Jesus, 2000 anos da ressurreição, 2000 anos do Pentecostes. Nós estamos esperando o derramar do Espírito Santo, nós estamos esperando as chuvas serôdias, nós estamos esperando o manifestar de Deus. E eu quero realmente que você leve a sério. Se você leva a sério o seu futuro, você deveria realmente considerar estar os 8 dias no profetizando. Você deveria realmente considerar estar jejuando esses 8 dias. Você deveria considerar buscar a Deus pelos alvos, as metas, em todas as esferas, na sua família, nas suas finanças, na sua saúde, em todas as áreas da sua vida. Você deveria ter um plano. A propósito, menina, moça, não case com um homem que não tem um plano. Pergunte onde ele quer te levar. Uma mulher quer se juntar a uma jornada de um grande homem. Quantos grandes homens nós temos aqui? Esse é um salmo usado em grandes festas, especialmente em Shavuot, Pentecostes ou Sukkot, tabernáculos. É um salmo de gratidão pela provisão e pela restauração. Eu vou ser bem breve, prometo. O verso 1 começa: a ti, ó Deus, espero o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. O hebraico significa que o louvor está aguardando o momento de explodir. O louvor está aguardando o momento de explodir. CN Music. A ideia é que o louvor espera Deus, é o silêncio que espera Deus agir. Em outras palavras, o ambiente está pronto, só falta Deus aparecer. E Deus vai aparecer esses dias. Deus vai se manifestar. Esse salmo é o salmo da presença, quando Deus aparece no campo. E a ti se pagará o voto. Eu sugiro a você que faça votos esse mês. Faça votos com Deus. Deus sempre honra pessoas que fazem voto com Ele. Voto significa compromisso voluntário movido pela gratidão. E o louvor é a resposta natural de quem vê Deus agir, e o voto é o compromisso de quem foi tocado por Ele, por gratidão. Verso 2: ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne, virá todos os homens. Tu que ouves a oração, literalmente é tu és aquele cuja identidade é ouvir a oração. A identidade de Deus é nos responder. Deus ama ser provocado. Ele diz em Isaías: entremos juntos em juízo, apresenta os seus motivos. Jesus disse: pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e a porta se abrirá. Até agora nada tendes pedido, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Se estiverdes em mim, as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes e vos terá. Eu poderia citar muitos textos sobre como Deus ama responder orações. A ti virá toda a carne, significa toda a humanidade, não apenas Israel. Um dia todas as nações se voltarão para Deus. Um dia a Arábia Saudita, um dia o Irã, um dia a China, um dia todas as nações árabes, um dia todas as nações vão se render ao Rei dos Reis. Todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Diz o texto
que toda carne se voltará para Deus, como disse Isaías, toda carne virá adorar diante de mim. Ô Joel, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. A oração é a ponte que atrai as pessoas à presença de Deus. Ó, tu que ouve as orações, virão todos os homens. Significa que quando alguém está com uma necessidade, com uma luta, uma batalha, você pode pedir para orar por ele e dizer: eu quero que você conheça o Deus que responde às minhas orações. E no momento que a oração é atendida, a pessoa quer saber quem é o Deus que responde orações. Nós chamamos isso de evangelismo de oração. Aprendemos isso com Edgar Silvoso. Verso 3: prevalecem as nossas iniquidades contra mim, mas tu fazes expiação pelos nossos pecados. Há na Bíblia as palavras transgressão, iniquidade e pecado, que são 3 palavras diferentes, que significam 3 coisas diferentes. Iniquidade é o resíduo do pecado. Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem. A palavra significa torção, distorção, é algo que entorta as pessoas. O pecado entorta as pessoas, e essa tortuosidade é a iniquidade. Há pessoas com sombras, com compulsões, com manias, com taras, com coisas muito pressionadas na alma, com deformidades. Prevalecem é a palavra que domina, tiram proveito, se tornam mais fortes. Então ele está dizendo que as consequências dos pecados se levantam como inimigos mais fortes. E a iniquidade cresce, avança e pressiona. Os rabinos dizem que quem brinca com o pecado será dominado por ele amanhã. Algumas pessoas fazem bruxaria, magia, invocam poderes que eles acham que podem controlá-los. E no fim das contas eles vão perceber que aqueles poderes estão os oprimindo e os controlando, se tornam escravos de Satanás, até que encontram o poder do Espírito Santo que quebra o jugo, porque Deus não te chama de cavalo, Deus te chama de amigo. Tu fazes expiação. A palavra é cobrir, espiar, purificar, cancelar. Davi diz: o pecado é mais forte do que eu, mas a graça é mais forte do que o pecado. O pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês estão debaixo da graça e não da lei. Então Rashid disse: quando a culpa cresce, Deus cresce em misericórdia. A oração sincera sempre encontra expiação divina. Verso 4: bem-aventurado aqueles a quem escolhes e fazes chegar a ti, para que habite nos teus atos. Seremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Para o judeu, nada é mais importante, nada é maior do que ser escolhido para se aproximar de Deus. É um convite: buscar a minha presença. Buscarei, pois, a tua presença. Você não pode ir até Deus se Deus não te convidar. Jesus disse: ninguém pode vir até mim se o Pai não o trouxer. E os rabinos dizem: a maior honra não é Deus nos abençoar, mas é Deus nos chamar. É quando ele diz: Samuel, Samuel, quantos ouviram o chamado de Deus um dia? Eu ouvi. Quantos atenderam o chamado de Deus? Eu atendi. Quantos querem receber um novo chamado de Deus? Deus tem um novo chamado para você esse final de ano. Deus vai falar com você: ei, vem para perto de mim, vem jejuar e orar, não somente 8 dias, vem me buscar de todo o seu coração. Eu vou te dar experiências incríveis. Você vai ver a minha glória, a minha manifestação, e todos os seus inimigos vão cair aos seus pés. Eu vou quebrar todas as suas correntes, vou te prosperar, vou te fazer um modelo, um exemplo de vitória para todos aqueles que creem. O texto diz: para que habite nos teus atos. Deus não nos chama apenas para uma visita, mas para habitar, permanecer, conviver. Seremos satisfeitos com a bondade da tua casa. A palavra satisfeito é saciado. A bondade de Deus nos sacia, e a proximidade com Deus é o maior privilégio da vida espiritual. Bem-aventurado quem Deus chama para perto. É a alegria do homem é ser atraído por Deus. O Midrash diz: Deus chama aqueles que ninguém chamaria e os coloca perto de si. Verso 5 diz: com tremendos feitos de justiça nos respondes, ó Deus da nossa salvação, tu que és a esperança de todos os confins da terra e dos mais longínquos mares. Tremendos feitos no literal são obras que causam reverência, assombro e impacto profundo. Nesses próximos 5 anos e até nesse próximo ano, você vai ver tremendos feitos, sinais, prodígios, milagres, espantosas obras nas nações. São atos grandes que deixam um ser humano sem palavras. E a palavra justiça, tzedek, significa fidelidade ao pacto. Para o judeu, Deus é justo quando salva, cumpre suas promessas, intervém a favor do seu povo, endireita o que está torto. Confins da terra é uma expressão idiomática para todo o mundo habitado. Deus está visitando todo o mundo habitado. Deus está visitando aí as ilhas. E Davi afirma algo teológico: Yahvé não é o Deus tribal.
o Deus da montanha ou dos vales, Ele é o Deus universal. Os longínquos mares, os mares distantes, para o hebreu antigo, o mar era símbolo de caos, mistério, fronteira do desconhecido. Até o século XVI, o século das grandes descobertas, o mar era muito temido. E ainda continua sendo. O mar é uma coisa que o homem até hoje não conseguiu controlar. Somente Deus pode controlar. Então aquele que me sacia perto de si é o mesmo que governa um mundo distante. O mesmo Deus que me salva é o Deus que governa o universo. O mesmo Deus que me encontra em oração é o Deus que sustenta o mundo inteiro. Esse é um verso profundamente missionário. Ó Deus da nossa salvação, Tu que és a esperança de todos os confins da terra e dos mais longínquos mares. Agostinho de Hipona diz: os confins das terras somos nós, alcançados pela misericórdia. Nós estamos aqui nos confins da terra do Brasil. E Deus vai alcançar essa nação. Olha, os próximos 5 anos Deus tem uma incrível agenda para essa nação. Deus vai virar o jogo, Deus vai derrubar a mesa, Deus vai levantar apóstolos, profetas, Deus vai levantar incríveis líderes, Deus vai trazer a justiça do céu como um orvalho, a retidão como um rio que corre perene. Deus vai quebrar o cetro da iniquidade, Deus vai quebrar os tronos da injustiça. Eu creio que eu estou no meio de um povo que acredita que Deus vai redimir a terra. Verso 6 diz que por sua força estabelece os montes cingidos de poder. Esse é um verso carregado de força. Davi passa da salvação pessoal para a soberania cósmica. Deus é o arquiteto da criação, é o sustentador do mundo. Ele é o bom pastor que cuida das ovelhas. E Ele é o Pantocrator. O Panto é aquele que é o Senhor do universo inteiro. Ele estabelece os montes pela sua força. Diz o texto, pela própria força dele. Não é força emprestada, não existe força comparável. É o poder autoexistente, cingido de poder, vestido de poder. A imagem de um guerreiro se preparando para a batalha, amarrando o seu cinturão. Deus se veste de poder, porque poder não é o que Deus tem, é o que Deus é. E o verso 7 diz que aquieta o bramido dos mares, o bramido de suas ondas e o tumulto das nações. Você vai ver Deus lidando com situações pontuais, pessoais, históricas e da natureza. Aquietar significa silenciar, fazer calar, domesticar o caos, impor ordem. Quando Deus aparece, a ordem vem, o julgamento chega. Deus não negocia com o caos, Ele ordena e o caos se curva. Que aquieta o bramido dos mares, o bramido das suas ondas e o tumulto das nações. O mar simbolizava o caos, a ameaça, a insegurança, forças descontroláveis. O mar é tudo aquilo que o homem não pode controlar. O bramido das ondas é a ideia da repetição, o impacto constante, algo que não cessa. Ele aquieta o bramido das suas ondas, que é a metáfora perfeita para problemas que vêm em sequência, crises que se repetem. E eu estou aqui hoje declarando que Deus está impondo limite às crises que se repetem na sua vida, na sua história, na sua família, doenças que se repetem, problemas financeiros que se repetem, opressões que se repetem. Deus, Ele faz com que o mar se aquiete e o bramido das suas ondas e o tumulto das nações, diz o texto. Eu estou falando para você pegar esse salmo, printar ele, colocar ele na sua parede, repeti-lo, porque Deus está aquietando o bramido dos mares, o bramido das suas ondas e o tumulto das nações. O literal é o barulho, a confusão, a agitação dos povos, as multidões inquietas, a instabilidade política, o caos social. É a equivalência exata entre mar e política. Para Deus, o mar e as nações têm o mesmo peso. Ambos são forças fora do controle humano. Ambos são simbolicamente representações do caos primitivo. E Deus domina tudo. A Bíblia sempre liga o mar ao caos. No verso 1, no verso 2 do capítulo 1 de Gênesis, o caos primitivo é descrito como águas, desordem, escuridão. No capítulo 93 de Salmos, os rios levantam suas vozes, o Senhor nas alturas é mais poderoso. Ou em Isaías, o bramido dos povos rugem como o rugido dos mares. Deus não apenas acalma, Ele governa. É o verbo
que significa autoridade real. É o mesmo Deus que Jesus revela quando acalma a tempestade e os discípulos perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O Targum, a versão aramaica, diz: Deus silencia o mar e silencia o tumulto dos reinos do Brasil. O Midrash diz: assim como ele ordenou ao mar que se contivesse, ele ordena às nações que parem. Deus aquieta as ondas que vêm em série. Põe a mão no ombro do seu irmão, diga para ele: Deus está mandando as ondas pararem. Deus aquieta as nações que entram em convulsões. Deus aquieta guerras. Deus aquieta tempestades e revoltas. Deus aquieta corações que se perderam no compasso. João Crisóstomo, um dos pais da igreja, diz: o mar é a imagem do coração turbulento. Deus fala e o coração encontra repouso. Põe a mão no ombro do seu irmão e diga: você encontrará paz, repouso e descanso. Deus está lhe dando um lugar seguro e protegido. Deus está acalmando a tempestade e o turbilhão de corações inquietos aqui essa noite. Você que está me assistindo, o mar ruge, as nações rugem, as emoções rugem. Sua tempestade não é maior que a autoridade de Deus. Ele silencia oceanos e impérios, e ele silencia a tempestade dentro de você. Mar, aquieta-te. Vento, cala-te. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado. Tem gente preocupada aqui, preocupada consigo, com sua família, com o futuro dessa nação. E Deus está dizendo: aquietai-vos, volta ao teu sossego, ó minha alma, porque Deus, o nosso Deus, tem te feito muito bem. Nada está fora do controle. O verdadeiro rei virá governar. O tema do próximo ano é: o governo está sobre os seus ombros, e o aumento do seu governo é paz sem fim. Nós estamos no ano 2025, vamos para o ano 2026, ano Domini, ano do domínio do nosso Senhor. Verso 8: temem também os que habitam nos confins da terra, diante dos seus prodígios tu fazes exultar as saídas da manhã e da tarde. Esse verso conecta geografia, teofania, poesia e cosmovisão bíblica. É um dos textos mais belos sobre como Deus governa o tempo e o espaço. Temem é medo reverente, é assombro, impacto diante do divino. Não é terror, é uma admiração que paralisa. Temem também os que habitam nos confins da terra diante dos teus prodígios. Prodígios é o mesmo que sinais, atos extraordinários, intervenções divinas visíveis, obras que deixam o mundo espantado. Ei, prepare-se, nos próximos 5 anos o mundo será espantado, será assombrado pelos grandes feitos do Criador sobre esse planeta chamado Terra. Para o judeu, prodígios, mofte, é sempre algo que rompe a normalidade. Rompe a normalidade. Nós estamos para presenciar o maior movimento de Deus na história. Prepare-se para o que está para acontecer. Em todo lugar eu ouço profetas, líderes mundiais falando que Deus vai manifestar algo muito especial em nossa geração. Ei, eu vim aqui te dizer que você vai viver para ver a manifestação de Deus em nossa geração. Fazes exultar as saídas da manhã e da tarde. Literalmente significa cantar de alegria, gritar de júbilo, vibrar com um coro. Trata-se de uma poesia. As saídas da manhã e da tarde são pontos de partida da manhã e da tarde. Davi está dizendo que o amanhecer e o anoitecer cantam. A criação tem liturgia, o tempo adora, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz discurso a outro dia. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome, porque expuseste nos céus a tua majestade. Como disse o Salmo 113, verso 3, do nascimento do sol ao poente do sol, grande é o teu nome, seja louvado o Senhor.
O mundo inteiro é um templo onde Deus é adorado. Do nascer do sol, do leste ao oeste, a criação está celebrando a sua glória. Davi está vendo o mundo como uma partitura. Agostinho escreve: Deus escreve uma canção no céu todos os dias e o homem nem sempre escuta. Calvino diz: a alternância do dia e da noite é um sermão pregado pela própria natureza. Os rabinos no Midrash declaram: amanhã canta misericórdia e à noite canta fidelidade. Como diz o Salmo 92, bom é render graças ao Senhor, cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia, porque as tuas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, e por causa das tuas misericórdias nós não seremos consumidos. E durante as noites a tua fidelidade, a cada fim do dia levantar as mãos e cantar: tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste. Mais um dia fostes fiel, não podes negar a ti mesmo. Pela manhã a sua benignidade, a sua bondade, a sua misericórdia, e à noite a sua fidelidade. Os prodígios de Deus provocam primeiro espanto e depois reverência. É a mesma lógica do Pentecostes. Primeiro eles ficaram espantados, depois celebraram. É as pragas do Êxodo que provocaram temor nos confins da terra. Diziam que as nações de Canaã estavam totalmente assustadas pela nuvem que os cobria, pela nuvem de fogo que estava sobre eles, pelos sinais, pelos trovões, pelos prodígios que foram feitos no Egito. As notícias chegaram. Como também nos dias de Davi, as histórias de Davi repercutiam nas fronteiras do mundo, diz 2 Samuel capítulo 8. Ou como a cruz e a ressurreição ressoam até os confins da terra nos dias de hoje. Tu visitas a terra e a regas, tu as enriqueces copiosamente, os ribeiros de Deus são abundantes de água, preparas o cereal, porque para isso a dispões. Deus revela de uma maneira intencional como um supridor e visita a criação como um rei e agricultor. A palavra visitas é uma das palavras mais poderosas da Bíblia, e ela significa inspecionar com cuidado. Visitar é intervir soberanamente. De ciclos em ciclos Deus vem e intervém. Nós não estamos largados, soltos, entregues a forças fortuitas e casuais. De quando em quando Deus vem e julga, Deus vem e aparece, Deus vem e põe fim ao mal, Deus intervém soberanamente. Ele toma para si o que é dele, Ele traz algo à existência, Ele ajusta, Ele repara, Ele restaura. E quando Deus visita, tudo muda. Os Estados Unidos da América foram salvos pelos 2 grandes despertamentos. Ainda quando eram as 13 colônias, Deus mandou um grande avivamento. Estava tudo perdido, estava tudo caído. No segundo grande despertamento, os índices sociais eram péssimos. A nação estava entregue a uma ribanceira abaixo. E Deus apareceu, Deus manifestou e levantou essa nação. E eu tenho ouvido em todo lugar que a bola da vez está aqui na América do Sul. Quando Deus visita, algo muda. Esse salmo é o salmo da visitação de Deus. É a mesma palavra usada quando Deus visitou Sara e ela engravidou. Quantas mulheres querem engravidar aqui? Levanta a mão, empurra o marido aí e fala: Deus vai nos visitar esses dias, irmão. Sara estava infértil, Deus visitou e ela ficou fértil. Não é uma aparição social, é uma visita transformadora. Deus já me visitou muitas vezes, eu já tive muitos encontros com Deus, estou esperando novos encontros com Deus. Esse será um tempo de manifestações, de teofanias, de aparições, do derramar do Espírito Santo, de visitação de anjos, de visões, de sonhos, de profecias, do derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. Deus visita a terra como quem visita um filho doente para curá-lo. Se Deus visita um homem, Ele muda a história desse homem. Se visita uma terra, Ele muda a sua fertilidade. A terra árida da alma pode florescer outra vez, só precisa de uma visita de Deus. Eu quero dizer que Deus está marcando uma visita com cada um aqui hoje. Deus tem um encontro marcado com cada um daqueles que estão realmente desejosos, têm fome e sede de um encontro com o Pai Celestial.
ajuda aí, faz alguma coisa, por favor. Spurgeon diz: quando Deus visita, o deserto se transforma em jardim. O Strong, da concordância Strong, diz: o ribeiro de Deus é uma imagem da graça que nunca seca, um recurso infinito. A teologia do verso é: se Deus visitar, o resto acontece. Sua geografia interior muda quando Deus passa. A próxima vez que você vê a manifestação de Deus, lembre-se que quando Deus passa, coisas mudam. Tu visitas a terra e a regas. Regar, do verbo shakak, é o mesmo que irrigar, molhar profundamente, saciar. Não é uma chuva comum, é uma rega profunda, sustentada, pessoal e customizada. Enriqueces vem de achar, tornar rico, prosperar, aumentar valor. Copiosamente é rabat, abundantemente, em grande medida, fartamente. Então o verso fica assim: tu a fazes transbordar de riqueza. Para os judeus não tem problema isso. Eles diziam lá no Talmud: a miséria é pior do que 50 pragas. Ou sem farinha não há Torá. Não há nobreza na pobreza. Um judeu não acreditava nessa infantilidade do gnosticismo que separou o mundo material do mundo espiritual, como se ambos não conversassem e o mundo material fosse mau e o mundo espiritual bom. Isso é paganismo, não é cristianismo. O verso então celebra: os ribeiros de Deus são abundantes de água, preparas o cereal, porque para isso a dispõe. Os ribeiros de Deus, Peleg Elohim, é um canal de irrigação, divisor de água, sistema de abastecimento que não é natural, é infraestrutura divina. Ribeiros de Deus é fonte inesgotável, que não depende do clima, das estações. É um abastecimento independente do natural, independente da economia do Brasil, independente do que vai acontecer no próximo ano. E as pessoas preveem recessões e grandes problemas econômicos. A promessa de Deus é que Ele vai suprir as nossas necessidades segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus. A promessa de Malaquias é que eu vou fazer a diferença entre aquele que me serve e aquele que não me serve. A promessa de Êxodo é que as pragas vieram o Egito e não tocaram a terra de Gósen. Se você é fiel a Deus, serve a Deus em integridade, você vai prosperar no meio da crise. Independente se há chuva ou não, os ribeiros de Deus são cheios de água, e o cheio aqui é até a borda, saturado, e tu lhes dá o cereal. Tu preparas, organiza cuidadosamente. O processo do milagre antecede o milagre. Deus já está preparando antes de fazê-lo. Não apenas dá o trigo, mas prepara a terra para recebê-lo. Ele trabalha antes da semente. Deus visita aquilo que Ele quer transformar. Ele já fez a sua ronda, a sua sondagem, já passou por aqui, regando-lhe os sucos, diz o texto, aplanando-lhes as leivas. Tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. A ideia é que Deus vem com a chuva, regando-lhe os sucos, aplanando-lhe as leivas. Sucos são canais, são linhas ou valas estreitas feitas na terra para arar, preparar e receber a semente. São marcas deixadas pelo arado quando o solo é aberto, rasgado para o plantio. Davi diz: ele está descrevendo as linhas abertas no solo que Deus irriga pessoalmente. Sulcos são canais que conduzem água até a raiz. Sem sulcos, a terra fica dura e a chuva escorre, não penetra. Com sulcos, a água penetra e nasce vida. Sulcos são estruturas preparadas para receber vida. Sulcos representam lugares da alma que Deus abriu. Feridas viram sulcos, processos viram sucos, lutas viram sucos. Onde o arado passou, agora Deus envia chuva.
Nossas feridas são espaços onde a chuva de Deus penetra mais fundo. Sulco é a terra aberta, o lugar onde você está exposto, mas também o lugar onde você vai curar-se para ser frutífero. Deus não planta em terra dura, Ele abre, depois rega, depois faz crescer. Antes da chuva havia sulco, antes da semente havia um preparo, antes da colheita havia uma intervenção divina. Nos escritos judaicos, os sulcos são chamados as cicatrizes da terra. O Midrash diz: Deus trata as cicatrizes da terra como lugares de honra. Onde você foi ferido, onde você foi machucado, o Senhor lhe comunica e diz: essa noite, ao invés da vergonha, haverá dupla honra. Aquilo que você pensa que é perda, sofrimento, Deus vê como lugar da sua visitação. As linhas de dor se tornam linhas de crescimento. A imagem do texto é de Deus enchendo os sucos um a um, como quem enche copos num banquete. É como eu me lembro ontem, servindo café para o meu pessoal na mentoria, eu enchendo o copo das pessoas. É como se Deus fizesse isso com todos nós. Ele mesmo está enchendo os nossos copos num banquete. Prepare-se, Deus quer servir você. Ele ama servir. Essa é a sua paixão. Ele é o servo de todos. Ele lava os pés dos discípulos. Ele ama curar, Ele ama libertar, Ele ama liberar dons, Ele ama quebrar os grilhões da sua vida, Ele ama liberar você para o destino. Ele está te dando asas para essa próxima estação. Você não vai somente correr, e você não vai somente rápido, você vai abrir as suas asas, e você vai muito, muito longe. Ei, eu posso ouvir um aleluia, um glória a Deus, um brado de vitória. Regando-lhe os sucos, aplanando-lhe as leivas. Leivas são partes endurecidas do solo. Leivas são torrões, pedaços de terra endurecida que ficam no solo depois de arar. São blocos compactos que precisam ser quebrados, amolecidos e nivelados para receber somente água. Se os torrões não forem desfeitos, a água não penetra, a semente não entra, o crescimento fica impedido. As leivas representam áreas endurecidas da alma. Tem gente que ficou pedrado, endurecido, embrutecido, marcado, ferido, e lugares onde o sofrimento criou crostas, o pecado criou rigidez, a rotina criou secura, o trauma criou dureza e o medo criou resistência. Deus não ignora nada disso, Ele toca neles. Deus vai tocar na ferida, não para marcar e machucar você. Ele vai quebrar a dureza, vai colocar sementes, vai aplanar. A palavra aplanar é amolecer, dissolver, nivelar. Literalmente, Deus vai quebrantar. E a melhor maneira que eu encontrei de me quebrantar perante Deus é mediante jejum e oração. O coração fica quebrantado e está pronto para as intervenções, para as ações, para os movimentos de Deus. A ideia é desfazer o torrão, transformar a dureza em terra macia, deixar o solo uniforme e útil. E esse trabalho é feito no coração. Ele é delicado, paciente, quase artesanal. Ele não apenas envia chuva, Ele toca, amolece, nivela e prepara. A chuva sem o coração preparado não gera fruto. Nós estamos falando que o Espírito vai ser derramado, mas no meio do avivamento de Azusa, haviam pregadores tentando mostrar que eram bons pregadores, e repórteres que queriam fazer uma pauta ruim do avivamento. Como no meio de um avivamento existem pessoas resistindo o que Deus está fazendo, como no dia de Atos dos Apóstolos, onde existia Ananias e Safira, onde existia Simão o mágico, onde existia o espírito de Balaão na igreja de Pérgamo, ou o espírito de Jezabel na igreja de Tiatira. Antes de plantar nova semente, Deus quebranta, amolece, realinha. Aplanar é a imagem de estabilidade, ordem, cura, harmonia, retirar os altos e baixos emocionais. Deus faz com a terra o que Ele faz com o coração. Ele transforma a dureza em maciez e o caos em terreno fértil. E os rabinos chamam esse verso de o versículo da ternura divina, porque descreve Deus literalmente tocando a terra com a mão. Assim também Deus molda o coração. Deus está moldando o interior de pessoas, lidando com as agruras, as azias, as amarguras, os ressentimentos, a dureza. Ele está querendo colocar sementes em um lugar que vai ser fecundo e fértil.
mas há sulcos, áreas abertas, e leivas, áreas endurecidas. Deus trabalha em ambos. Onde você está macio, Ele derrama chuva. Onde você está duro, Ele toca para te amolecer. Alguns abalos são para te amolecer. Deus às vezes te abala para te amolecer. Onde está irregular, Ele nivela. Onde você está rachado, Ele preenche. E depois planta semente que você não podia plantar sozinho. Mas Ele não planta em dureza. Ele amolece com chuvas. Satura, ensopa, deixa encharcado até o íntimo. E abençoa as suas novidades. Essa parte é interessantíssima. Niblatá tevarek, brotos novos, primeiros frutos, começos. Deus abençoa o começo da colheita. Hoje de manhã Deus me deu uma palavra. Nós já mudamos de ciclo e estamos no começo da colheita. Estamos na hora do broto, que são germinações, são chamados de novidades, os primeiros sinais de vida. É o primeiro cabelinho do cabelo que nasce depois que cai tudo, quando você faz o implante ali. É o broto. É quando você planta semente e aquela pequena expressão sai do solo, frágil, mas é o sinal de que algo está acontecendo. E a palavra usada, tissamak, significa brotar, germinar, surgir do nada, aparecer pela primeira vez, levantar-se da terra. Há uma colheita se levantando da terra. Novidades não significa coisas novas no sentido moderno, mas sim os primeiros brotos depois da chuva, a primeira vida que nasce do solo trabalhado. Deus estava trabalhando todo esse tempo no solo da comunidade das nações. Deus estava trabalhando todo esse tempo na sua vida. Seus sulcos foram abertos, a terra endureceu, Ele está amolecendo, porque Ele está lançando a sua semente, e a colheita vai chegar. Os brotos já começaram a aparecer, vem chuva por aí, e vem uma vasta recompensa, uma vasta colheita para todos aqueles que perseveraram e estão firmes nele. Esse é o momento milimétrico em que a semente rompe a terra. Novidades é literalmente os brotos frescos que surgem depois que Deus amolece a terra. É a fase mais frágil do processo. O broto ainda é pequeno, ainda parece nada, ainda é facilmente esmagado, é frágil. Mas Deus abençoa o que acabou de nascer e promete que vai proteger a sua colheita. Aí, empurra seu irmão, diga: Deus vai proteger a sua colheita. Abençoa os começos pequenos, a restauração inicial, o primeiro passo após o trauma, o primeiro movimento de fé após um período seco, a primeira oração, o primeiro sorriso depois do luto, o primeiro gesto de reconciliação, o primeiro sonho depois do deserto. Tudo isso é tissemak, brotos frágeis que Deus abençoa. Deus abençoa o que ainda está frágil, recente, pequeno e vulnerável. A mesma raiz aparece em profecias messiânicas. Do tronco de Jessé brotará um renovo. O renovo é um pequeno broto. Em Jeremias diz: suscitarei a Davi um renovo justo. O meu servo, o renovo, o Messias. O broto é messiânico, e o messiânico é invencível. Ninguém pode parar o renovo do Senhor. O homem cujo nome é renovo, diz Zacarias, brotará. Os antigos agricultores oravam: Senhor, guarda o que ainda não se vê. Você pode não estar vendo, ou está muito pequenininho, é uma nuvem do tamanho, é uma evidência muito pequena, mas ela está crescendo, e vem uma tempestade de Deus, vem uma chuva de Deus. Deus fez o seu caminho na tormenta, e Ele está guiando você para 5 incríveis anos, onde Ele vai se manifestar, onde Ele vai te visitar, onde Ele vai aparecer. Deus protege os brotos da sua vida, aquilo que ninguém viu, mas Ele já abençoou. Há bebês que vão nascer, são pequenos brotos, e tudo que Deus iniciou em você, Ele mesmo protege até florescer. Ele é o guardião da sua colheita. Deus está no campo, guardando o que é seu, e vai florescer. Empurra o irmão do lado e diga: vai frutificar. O movimento é uma coreografia divina.
Deus visita a terra, Deus rega, Deus amolece, Deus faz crescer, Deus abençoa os brotos. É o ciclo da graça. Spurgeon diz: quando Deus visita a terra floresce. Matthew Henry, o linguista, diz: até o torrão mais duro se rende quando Deus derrama sua chuva. Calvino diz: essa chuva é a imagem da graça, quando amolece a dureza do coração. Olha para o irmão do seu lado, vê se ele está bem, e fala: amolece a dureza do coração. No Oriente Antigo, chuva era vida, a ausência de chuva, juízo. Chuva era a maior demonstração do favor de Deus. Por isso ele faz nascer o sol sobre bons e maus, faz chover sobre justos e injustos. E esse é o símbolo da sua graça, da sua benignidade. Na antiguidade, cada país, cada nação tinha o seu Deus da chuva. Israel não. Enquanto Canaã cultuava Baal, que era o Senhor das tempestades, o Salmo 65 declara que a chuva vem do Senhor. O ritmo da vida é chuva após chuva, visita após visita, encontro após encontro. E o verso 11 diz: coroas o ano da tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura. Esse é um dos versos mais poéticos da Bíblia. Davi descreve Deus como rei, agricultor e pastor, tudo ao mesmo tempo. Aqui cada palavra é ouro. Coroar, de atar, significa cercar, envolver, completar, fechar com glória. A ideia não é colocar simplesmente a coroa na cabeça do ano, mas tu cercas o ano com a tua bondade. Deus faz um anel de ouro em volta dos meses. A imagem é de fechar um ciclo com honra. Cada mês com honra. Você vai fechar esse mês com honra. O mês de dezembro será fechado com honra. O mês de 2026 fechado com honra. O mês de 2027 fechado com honra. 28, 29 e 30 fechado com honra. É Deus dizendo: eu começo contigo, eu termino contigo. Bondade não é apenas bom, significa beleza. Coroas o ano da tua bondade, é coroar o ano com a sua harmonia, propósito, completude, prosperidade interior, aquilo que funciona. Deus coroa o ano com beleza, harmonia, propósito, completude, prosperidade interior, e aquilo que funciona vai te alcançar. Vai funcionar, vai acontecer. Você vai sair da inércia, você vai quebrar a gravidade, você vai romper os seus limites, e você está em fase de crescer, de desenvolver, de avançar, de chegar aonde Deus lhe chamou para ir. Eu vejo uma extensão. A promessa é você vai transbordar para a direita, para a esquerda. Você vai estender o todo da sua morada e firmar bem as suas estacas. É Isaías quem fala. Coroas o ano da sua bondade, as tuas veredas destilam fartura. Veredas no literal são trilhas circulares. Na versão da Passion diz: tu coroas a terra com os frutos da tua bondade. Para onde quer que você vá, as marcas das rodas da sua carruagem pingam óleo. Por onde Deus passa, Ele deixa sinais de abundância. A raiz Agal descreve rastros deixados por rodas de carro. São caminhos marcados, repetidos. Destilar gordura. Gordura, aqui, é fertilidade, abundância, unção. O verbo é ainda mais forte. Ra'af, gotejar, pingar, transbordar. A imagem é agrícola. Quando a fazenda estava tão fértil que o piso regurgitava óleo das sementes esmagadas, dizia-se: as veredas gotejam gordura. É o símbolo de um ano saturado, escorrido, transbordante. Aqui está a lógica do versículo. Deus coroa o ano, Deus pavimenta o caminho transborda abundância. Deus fecha ciclos com honra, e tudo que Deus toca se torna fértil. É a equação: coroas, caminho e transbordo. Não há escassez para quem caminha nas veredas de Deus. Eu vou repetir: não há escassez para quem caminha nas veredas de Deus. Por favor, ande por elas. Esse verso é lido no ano novo judaico, o Rosh Hashanah, com uma declaração profética. Aquele que começa um ano com Deus termina um ano coroado de bem. Eles chamam esse verso de o Salmo da Esperança para o próximo ciclo. Spurgeon diz: Deus é tão generoso que até suas pegadas gotejam banquete. John Trapp diz: aquele que segue o caminho de Deus nunca anda em solo seco.
Matthew Henry diz: mesmo os anos difíceis são coroados por Deus, porque as veredas são todas as intervenções de Deus ao longo do ano, e Deus está prometendo intervenções, e a intervenção vem pelo mistério da providência, feito por conta da oração, que começa no verso número 2: a ti que ouve as orações virão todos os homens. As intervenções de Deus são concomitantes com os seus períodos de propósito e de busca. Quando você se inclina perante Ele em oração e jejum, você ativa os movimentos dos céus. Daniel propôs jejuar durante 21 dias. O anjo foi resistido durante todo esse tempo. E quando o anjo chegou, o anjo disse a Daniel: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração para me buscar, para buscar a Deus, as tuas orações foram ouvidas, e por conta das suas orações eu fui enviado. As suas orações trazem anjos de Deus com respostas. Cada milagre, cada livramento, cada toque, cada provisão é uma marca deixada no caminho. E a bondade de Deus é a coroa, não o desempenho humano. Este é um salmo contra o mérito. O caminho de Deus é mais importante do que o nosso ritmo. Esse verso é uma declaração profética para o ano inteiro. Vamos todos, diga: Senhor, cerca o meu ano com a tua bondade. Verso 12, estou quase terminando. Destilam sobre os pastos do deserto, os outeiros se cingem de alegria. Deus não apenas abençoa a terra, Ele surpreende a terra. Ele derrama tanto que até lugares improváveis florescem. Destilar é a mesma raiz do verso anterior, ra'af. Significa pingar, escorrer suavemente, continuamente. É um verbo delicado, poético, diferente de chover. A ideia é: Deus derrama suavemente, constantemente e suavemente. A bênção é suave e ininterrupta. Destilar sugere constância, não é explosão. São bênçãos contínuas. Deus faz cessar as crises contínuas com as ondas. Ele cessa, Ele aquieta o bramido das ondas, e Ele libera milagres contínuos. Um tipo de milagre que te acompanha discretamente até te inundar. E às vezes você nem está vendo, até que a ficha cai e você disse: uau, aconteceu devagar, durante todo o tempo estava acontecendo. E os desertos, diz o texto, nesse interim se transformam em pastagens. É o texto. Esse é o mesmo tema profético de Isaías 35. O ermo exultará, o deserto florescerá. Veja, destilam sobre os pastos do deserto. Os outeiros se cingem de alegria. Outeiros aqui são colinas baixas, não são montes altos. Terrenos normalmente áridos, inclinados e difíceis de irrigar. Você sabe, a fertilidade está nos vales, não nos outeiros. Porque a água, ela chega na montanha e ela desce para os vales. Então você não planta nos outeiros, mas a Bíblia está falando que essas colinas baixas se cingem de alegria. E cingir é o mesmo de cinturão ou cinto, revestir. É como se os morros vestissem alegria. A natureza exprime júbilo. Como diz o texto, que as árvores batem palmas. A palavra alegria, chinchá, é mais do que alegria emocional. É alegria festiva. É a palavra usada em festas. Chinchá não é estar feliz, é celebrar. É alegria visível, não é interna, é pública, é perceptível. É um vestido que você veste. Como diz o texto de Isaías 61, quando Jesus disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E no verso 3 ele disse: para pôr os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, vestes de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, óleo de alegria em vez de pranto, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Os outeiros se vestem de celebração. O sacerdote na Bíblia era cingido para servir, a terra então é cingida para celebrar. Eu tenho que terminar.
Diga para o seu irmão do seu lado, diga, em 2026, onde você via deserto, Deus está vendo pasto. E o verso 13 fecha o salmo como uma explosão. Os campos cobrem-se de rebanhos, os vales vestem-se, mais uma vez, vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Esse salmo fecha com um coral da própria criação. É o clímax da poesia agrícola de Davi, a natureza inteira cantando louvores. Por quê? Porque Deus passou ali. As tuas pegadas destilam gordura. Deus passou ali e a geografia muda quando Deus passa. A próxima vez que você sentir a presença de Deus de uma maneira mais forte, entenda, Deus está fazendo algo poderoso na sua família, na sua casa. Deus vai te visitar esses dias em sonhos. Você vai sentir a presença de Deus de maneira forte. Os campos cobrem-se de rebanhos. Campos são prados, pastagens amplas. Implica áreas extensas, não apenas um cantinho verde ali, mas abundância territorial. Empurra o seu irmão e fala: abundância territorial. Nós, a comunidade das nações, estamos para viver isso, abundância territorial. Nós estamos nessa página, se prepare para isso, já está acontecendo. A imagem é de pastos tão férteis que parecem cobertos por um manto vivo de animais que se alimentam. O verbo é o mesmo usado para vestir uma capa. A terra que estava nua agora está vestida. Os vales vestem-se de espigas. Vales, lugares fundos, úmidos, férteis, simbolizam profundidade e interioridade. John Calvino, o grande reformador, diz: até as regiões mais baixas, os vales são vestidos por Deus. Ele desce ao fundo para vestir de glória. Deus vai vestir de glória as suas feridas. Deus vai glorificar as suas dores. Vestem-se de espigas, é vestir, revestir como um manto. Os campos se cobrem de vida, rebanhos. Os vales se vestem de alimento, colheita. Exultam de júbilo e cantam. E há dois verbos simultâneos: roadim, vibram, estremecem de alegria. E ashiru, cantam melodias. A imagem é da criação inteira tremendo e cantando como um coral cósmico. O Midrash Terrilim, que é o comentário dos salmos dos judeus, diz: os montes e vales cantam porque reconhecem a visitação de Deus. Rashi, o grande rabino, diz: a criação canta porque encontra seu propósito final, servir ao homem que serve a Deus. Veja que máximo. Isso é tão forte, tão incompreendido. A criação existe, esse planeta, para servir o homem que serve a Deus. Quando o homem servia a Deus no jardim, o jardim cooperava com o homem. Tudo o que o homem fazia, o ambiente trabalhava pelo homem. As coisas eram fáceis, maiores resultados com menor esforço. Empurra o irmão do lado e fala: maiores resultados com menor esforço. Diga: você está no fluxo. Empurra ele com carinho, fala: você está no fluxo. E fala para ele, profetiza, fala: maiores resultados. Com um empurrãozinho, dá um empurrãozinho. Fala: maiores resultados com menor esforço. Aleluia. Para os rabinos, a criação reage à presença de Deus. Ei, quando Deus aparece, tudo muda. O continente europeu mudou pela invasão de Deus, no período em que todas as nações bárbaras se converteram. E o Ocidente se tornou o Ocidente por conta do Deus que eles adoravam. Há avivamentos que mostram como cidades inteiras, regiões inteiras foram mudadas quando o avivamento chegou. A natureza respondeu. É incrível. E Paulo disse: a criação geme e suporta angústias até agora. A ardente expectativa da criação geme e suporta angústias até a revelação dos filhos de Deus.
na esperança de que a criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Agora, nesse texto, eles não estão aguardando a redenção. Nesse texto, a criação não geme, ela canta. Porque para o profeta, para o salmista, o futuro já começou. O milênio não é uma realidade distante, é algo que já está em fluxo. Deus então não apenas supre, Ele transborda. A colheita de Deus veste os vales internos da alma. Sua vida pode se tornar um vale vestido de trigo. Quando Deus visita, até o que estava no fundo escuro floresce. E toda essa restauração termina em louvor. Fique de pé. Aleluia. Isso conecta-se com o início do salmo. Ó tu que ouves as orações, a ti virão todos os homens. Eu quero enfatizar. Eu publiquei 4 livros de uma neurocientista que esteve conosco anos atrás, a doutora Carolyn Leaf. E ela fala que ao escrever seus alvos, você reorganiza fisicamente o cérebro, criando novos caminhos de ação. Leaf afirma que o ato de escrever não é apenas registrar algo fora de você, mas reconfigurar algo dentro de você. Ao colocar os seus alvos nesse papel, ao escrever sua visão, suas metas e suas decisões, não estamos apenas produzindo palavras, estamos ativando um processo neurológico chamado reconsolidação da memória. O cérebro literalmente redesenha suas conexões sinápticas de acordo com aquilo que você registra de forma intencional. Esse redesenho cria novos caminhos de ação, novas rotas de comportamento e novos padrões emocionais. É como se a escrita pavimentasse uma estrada dentro de você que antes não existia. O cérebro deixa de tratar o sonho como abstração e passa a tratá-lo como instrução. O que você escreve se torna uma instrução. Quando você escreve, você diz ao cérebro: construa um caminho. E você diz ao céu: eu estou pronto para viver. Visões escritas ganham vida. Elas viram mapas internos. Elas moldam decisões, priorizam ações, redirecionam energia. Escrever alvos fortalece o comprometimento. Não são simplesmente alvos, são compromissos. A fé exige especificidade, e Deus honra projetos bem definidos. Como disse Provérbios, sem visão o povo se corrompe. E foi a escritora Mel Robbins que disse: você está sempre a 5 segundos de distância da decisão que pode mudar a sua vida para sempre. Portanto, pegue esse papel, pegue e escreva. Não filtre pelo aquilo que você acha possível. Registre o que é necessário, dê nome ao projeto, trace prazos, converta intenção em compromisso. Como diz o texto, o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sob tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu estou declarando o cessar do bramido das ondas sucessíveis, crises, contínuos problemas, situações que se repetem. Deus está aquietando o mar, aquietando o bramido das ondas e aquietando a fúria das nações. E a sua presença está destilando óleo, unção, e a unção despedaça o jugo. E hoje, por alguns minutos, nós vamos adorar a Deus sem pressa. Em até 10 minutos eu encerro esse momento. Mas é tão importante que você fique e que você se concentre em buscar de coração e estar nos próximos dias na Ípica Hall, nesses 8 dias em jejum, buscando a Deus com os seus alvos e os seus propósitos, obedecendo a instrução, criando imagens do seu futuro,
profetizando, declarando, chamando à existência o que Deus quer manifestar. Então levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Seja responsável com o seu futuro e o construa com Deus. Busque orientação, sabedoria. Ao se lembrar de algo, escreva. Depois passe tudo para o papel e guarde esse papel nos próximos meses. Revisite ele. Confirme o seu desejo de obter o que você quer. Como disse Isaías: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Você tem que desejar, você tem que buscar, e Deus opera em nós o querer e o realizar. Seja sensível para o desejo de Deus em seu coração, aquilo que Ele quer fazer através de você. Coloque metas para todas as áreas da sua vida, trace planos para alcançá-las e profetize o futuro, chame à existência. E que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos.